CBN, tempo e temperatura. Vamos falar um pouquinho desses alertas vermelho, laranja e essa chuva também das últimas horas. O Espírito Santo ainda está sob alerta. O meu convidado é o Mauro Bernasconi, ele é meteorologista da Defesa Civil Estadual, está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Fernanda. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte também. Aquela chuvona de ontem era esperada, né? Vocês inclusive emitiram vários alertas. Sim, era esperada, chuva... Essa previsão a gente já havia feito, já tinha um certo tempo, então desde o dia 26, 27 de novembro nós já tínhamos a ideia que teríamos um evento com chuvas muito significativas para Vitória no início de dezembro, né? Então, conforme foi se aproximando, a previsão foi se confirmando, todos os alertas foram emitidos e faz parte do nosso processo, né, do nosso cotidiano, a preparação também para os possíveis impactos dessas chuvas. Então todas essas providências a gente acaba tomando já em virtude dessa previsão. Ô Mauro, como é que vocês conseguem aí com quase uma semana, né, de antecedência? A gente trabalha, assim, as ferramentas que nós utilizamos hoje são modelos matemáticos. Modelos matemáticos, eles recebem muitas informações de estações meteorológicas, de parâmetros do tempo, e é matemática pura. E tudo isso é calculado porque o fato da Terra ser muito dinâmica e o fato dela ter um movimento dinâmico, é possível que você calcule algumas alterações de padrões, como pressão, como temperatura. Então, com isso, você consegue fazer simulações para frente. Então, em cima dessas simulações que a gente tem, o nosso trabalho de previsão do tempo é feito. Então, conforme os dias vão passando, que novas simulações vão sendo feitas e as condições de tempo elas vão se atualizando, então a gente vai tendo uma probabilidade maior de acerto. Então, quanto mais próximo do evento, mais preciso é a previsão. Mas mesmo lá no passado, a gente já tem uma ideia de um evento severo, de um evento com um grande impacto, como foi esse de ontem. E hoje também nós ainda temos condição de tempo, como está sendo agora, tá bom? Uhum. O maior impacto de ontem, Aracruz, em acumulado, né? Em acumulado, Aracruz. Aracruz foi um total de 107 milímetros. Desses 107 milímetros, eles foram concentrados num curto período de tempo. Então, assim, nós temos alguns acumulados, por exemplo, como 40 milímetros em uma hora em Aracruz. Então, isso é um valor muito, muito expressivo, é muito expressivo, é muito forte, é uma chuva bem extrema. Quando a gente fala assim, 100 milímetros em uma hora, assim, para o cidadão que não consegue fazer esse cálculo aqui, se a gente pudesse dar uma dimensão disso, na vida prática nossa. Sim. Na nossa vida, assim, um jeito de mensurar é você pensar assim, você tem 1 metro quadrado, num plano, e você tem 1 litro de água dentro desse 1 metro quadrado. Então 1 litro de água seria 1 milímetro de chuva dentro de 1 metro quadrado. Então quando você pensa 107 milímetros, nós estamos falando de 107 litros de água dispostos em 1 metro quadrado. Então é um jeito que a gente tem de mensurar a precipitação. Entendido. E quando isso cai de uma única vez, aí é que promove a tragédia, né? Esse é um grande problema, Fernanda, porque quando a gente tem essa concentração de chuva, geralmente os grandes centros urbanos, eles não têm uma estrutura robusta para suportar esse volume, para dar escoamento na quantidade de água. Então, com isso, a gente acaba tendo problemas como alagamentos, como enxurradas. Então, muitas vezes é um problema da própria infraestrutura urbana, porque é muita água e isso não foi calculado para receber esse volume de água. Então, acaba acarretando em alguns problemas aí para o cidadão, alguns transtornos, né, para a nossa cidade. E para as próximas horas, o que a gente está prevendo? Para hoje ainda tem bastante chuva prevista. Essa chuva ela acaba se tornando mais escassa para o centro-sul do estado. Então, assim, abaixo do Rio Doce, a gente já tem uma condição de tempo mais firme. Então, nós vamos ter chuvas ainda, mas chuvas de menor impacto, chuvas de menor intensidade. Então, para hoje ainda são esperados alguns volumes aí na casa de 30 a 50 milímetros para os municípios que estão abaixo do Rio Doce. Para os municípios que estão acima do Rio Doce, a previsão ainda indica 70 milímetros a 100 milímetros para hoje, ao longo das próximas 24 horas. Então, o nosso alerta ele segue vigente até a meia-noite de hoje, é um alerta de nível alto para todo o estado. A partir de amanhã, esse alerta ele já passa a valer apenas para o centro-norte do estado, porque as chuvas no centro-sul elas já devem reduzir, e o centro-norte, como ele vai ser mais impactado, esse alerta ele vai permanecer vigente, porque nós já vamos ter as condições de solo encharcado, nós já vamos ter condições de deterioração de algumas áreas, alagamentos. Então, quando a gente já tem assim, o solo que sofreu um pouco, qualquer chuva acaba tendo um impacto elevado.
Então, por isso que a gente vai permanecer hoje o dia todo e amanhã até o fim de tarde o Centro-Norte em estado de atenção. Entendido. E o verão está chegando, né? O verão está chegando, e verão é a nossa estação chuvosa. Isso. Então, assim, dezembro é o nosso mês mais chuvoso, né? Dezembro é o mês mais chuvoso aqui para o estado do Espírito Santo, é o mês onde os extremos costumam acontecer. A previsão climática que a gente fez, a nossa tendência climática indicava um dezembro mais chuvoso. Indicava que no nosso dezembro a gente ia ter chuvas acima da média, as temperaturas dentro da média, levemente abaixo da média. Mas em compensação, janeiro e fevereiro, os prognósticos climáticos indicavam precipitação levemente abaixo. Então, com isso, a partir de janeiro a gente deve ter um verão um pouco mais seco do que o normal. Mas você acha que até o final de dezembro a gente vai ter chuvas piores do que estas de ontem à noite e de hoje? É muito difícil de afirmar com tanta antecedência, mas esse evento de precipitação que causou esse sistema, que a gente costuma chamar, é uma frente fria, não passa de uma frente fria, mas ela é uma frente fria que ela se torna um pouco estacionária. Então ela acaba canalizando muita umidade do centro do país, umidade da Amazônia em direção ao oceano. Então, à medida que ela vai encontrando calor em superfície, isso vai se transformando em tempestades, então a gente tem essas pancadas muito intensas, né? Esse é um evento bem típico dessa época do ano. Então ele costuma acontecer com uma certa frequência e entre novembro e dezembro são épocas que são muito comuns de acontecer. Então eu acho que é bem provável que até o final de dezembro nós tenhamos mais um desses eventos. Pelo menos mais uma ZACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que a gente chama. Eu acho que é muito provável que nós tenhamos mais um até o fim de dezembro. Porque eu me lembro, Mauro, que a gente conversou, se eu não me engano, foi em outubro. E vocês estavam prevendo um verão, um dezembro, né? E não era nem já, porque verão já chega já no finalzinho de dezembro, né? Vocês estavam prevendo um dezembro com 60% acima da expectativa de chuva do normal. Sim. E sim, isso... a gente... Pode falar. Não, você pode completar. Completa sua frase e termina depois. Não, isso está se concretizando? Então, mais uma vez, é muito cedo, né, pra gente falar, Fernanda, mas assim, pelas chuvas do início do mês, se essa intensidade de precipitação se mantiver até o final do mês, com certeza é bem provável que a gente até ultrapasse esses limites. Porque em alguns municípios, por exemplo, Grande Vitória, região muito chuvosa aqui que a gente tem, que é Santa Teresa, são municípios onde a expectativa de precipitação para dezembro é em torno de 250, 300 milímetros. Então, quando a gente fala que a chuva de apenas um dia foi de 100 milímetros, então, ou seja, a gente concentra assim, 1/3 de toda a precipitação esperada para o mês aconteceu em um único dia. Então, até o final de semana, até o fim do final de semana, a gente tem expectativa de muito mais chuva. Então, é bem provável que você escute falar, a metade daquilo que era esperado para o mês choveu em 2 ou 3 dias. Então, sim, é bem provável que a gente tenha alguns acumulados bem expressivos e até mesmo algumas marcas aí de acumulados de chuva nessa característica de 60%, 80% ou até mesmo 2 vezes o que é esperado para o mês. Tá certo. O André disse que depois da sua explicação sobre os milímetros ficou mais fácil de entender essa precipitação, tá? Que bom que eu consegui ajudar aí o pessoal a entender um pouco isso. Não, porque é uma linguagem mais difícil, né? Uma linguagem técnica que a gente usa e muitas vezes quem não está acostumado fica se perguntando, mas como assim milímetro? O que significa um milímetro? Que bom que deu para esclarecer aí para o pessoal. E ainda tem aquela marca de que acima de 60 milímetros é alagamento, é inundação? Então, essa é uma marca que a gente usa principalmente para chuva extrema. Porque se nós falarmos de 60 milímetros, mas essa chuva ela for bem distribuída, não é um problema, não causa transtorno. Por exemplo, 60 milímetros bem distribuídos ao longo de um dia. É uma chuva de fraca intensidade que ela acabou ficando ali de forma permanente em algum local. Mas quando nós temos 60 milímetros, por exemplo, distribuídos em 1 hora, eu tenho uma intensidade de chuva muito, muito grande para ocorrer essa quantidade de acumulado de precipitação nesse curto espaço. Então, sim, 60 milímetros de chuva, a gente costuma falar que é uma chuva muito forte, caracterizado até mesmo por um evento extremo, ou seja, um evento de alto impacto. Então, a depender da infraestrutura urbana, realmente tem condição de alagamento, tem condição de enxurrada, tem condição de causar muitos transtornos. Entendido. Então, só para deixar todo mundo avisado, ainda há expectativa de chuva para os próximos dias e mais um evento de chuva intensa até o final do ano. Até o final do ano, sim. Provavelmente a gente tenha mais algum evento
de zona de convergência do Atlântico Sul, que tem um impacto muito grande aqui no estado. Ao mesmo tempo que ele tem um impacto de recarga hídrica, ele também tem um potencial muito grande para acarretar em alguns danos aqui para a gente. Entendido. Ô Mauro, obrigada, viu, pela sua gentileza. De nada, estamos à disposição, tá bom, Fernando?